noite, família MES! Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando nossas lives de quartas-feiras. Agora, não todas as quartas-feiras, eu fiz durante muitos e muitos anos lives semanais às quartas-feiras, só que agora nós aumentamos as nossas interações no Zoom com os alunos do MES e os alunos do clube. Então, algumas quartas-feiras eu tenho utilizado para fazer o encontro com as turmas do MES e do clube. E aí as outras lives eu venho aqui conversar com vocês, saudoso dessa nossa conversa aqui durante o meio da semana. No meu relógio ainda eram 1 minuto para as 8, mas os sinos da Veracruz começaram a tocar. Então a gente começou aqui pontualmente, segundo a Igreja da Veracruz, que fica aqui do lado da minha clínica, as nossas lives de quartas-feiras. Vou responder as perguntas aqui dos alunos do clube, do MES, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, lembrando que semana que vem temos maratona, 18ª edição da Maratona de Emagrecimento Saudável. Eu fiz uma aula nova, então vamos ter 4 aulas ao vivo para eu explicar o método que eu criei para estimular as pessoas a emagrecer. Hoje Zetinha chegou um pouquinho atrasada, Zetita. Ensinar as pessoas a emagrecer de uma forma saudável, natural, prática e definitiva, tá, gente? Isso aqui é uma realidade, né? O método, quando eu desenvolvi ele, eu tinha certeza que ele ia funcionar, mas hoje, depois de tantos anos e depois de tantas pessoas que já passaram pelo MES, essa certeza se confirmou e eu já aprovei ele na prática mesmo com todos os nossos alunos. Tudo bom, Aninha? Beijinho. Tudo bom, amor? Vamos lá então responder, tem muitas perguntas aqui interessantes dos alunos do MES e eu vou 40 segundos. Pois, Vetinha, fiquei até preocupado. Quando eu abri a live e você não entrou logo, eu falei, ai meu Deus do céu, vou ter que ligar para ela durante a live. Mas graças a Deus está tudo bem com a Zetinha do meu coração. Olha, vou responder então. A Olga, aluna do MES 17, ela fez a seguinte pergunta. Doutor, eu tenho infecções urinárias a cada 4 meses. De 4 em 4 meses eu tenho uma infecção por Escherichia coli, esse é o tipo de uma bactéria. Sempre tratada com antibióticos. O que posso fazer para prevenir? Pois é, a pior coisa que você pode fazer numa infecção urinária de repetição é ficar usando antibióticos o tempo todo, né? Por quê? Porque o antibiótico ele vai vai diminuir a população das bactérias patogênicas e vai destruir a sua flora intestinal, né? A sua flora urinária de proteção. Então, realmente, na verdade, é um tiro que faz duas coisas, né? Faz uma coisa positiva e uma coisa negativa. A prevenção de uma infecção urinária de repetição não deve ser feita com antibióticos de repetição. A melhor forma de você reestruturar o seu epitélio e a sua fauna, né? A gente chama de flora, mas é fauna. A sua microbiota ginecológica urinária a partir de probióticos. Então, vou dizer a forma mais fantástica de você prevenir essas infecções urinárias de repetição. Primeiro, tenha atenção aos seus hormônios, tá? É muito importante a mulher ter os níveis de estradiol, principalmente, e também de estriol otimizados. Por quê? O estradiol é o hormônio feminino mais poderoso da mulher e o estriol é um que tem maior concentração de receptores nas mucosas. Então, o que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, né, ou mesmo quando ela está usando pílula anticoncepcional na fase reprodutiva, é muito comum ela ter essas infecções urinárias, porque a diminuição do estradiol e também do estriol, no caso da mucosa vaginal, faz com que a bactéria benéfica, né, a gente tem, né, as mulheres principalmente têm na vagina, né, principalmente as mulheres na vagina, mas os homens também têm. Nós temos grande parte de uma bactéria, de uma família chamada Lactobacillus acidophilus. O Lactobacillus acidophilus é uma das bactérias mais interessantes e protetoras, que, como o nome diz mesmo, ela produz ácidos. Ela produz ácido lático a partir da fermentação do glicogênio que é armazenado nos tecidos quando os níveis de estradiol estão ótimos. Então, quando a mulher ela começa a baixar os hormônios, ela perde os depósitos de glicogênio e acaba que a bactéria não consegue fermentar o ácido lático para manter o pH daquele local, daquela mucosa mais baixo.
O pH baixo, ele dificulta o crescimento de bactérias patogênicas e também o crescimento de fungos. É o mecanismo das bactérias de uma controlar as outras. Se você ficar tomando muito antibiótico, você está destruindo também bactérias boas. E aí o que acontece? As suas mucosas elas ficam desprotegidas, dali a um tempo você volta a ter infecção. Então o tratamento perfeito é otimizar no seu corpo os hormônios sexuais femininos, principalmente o estradiol e o estriol, e colocar bactérias boas. Então, por exemplo, aqui em Portugal existe um medicamento, né? Que poderia ser considerado um suplemento, porque são bactérias e hormônios, então, na verdade, não é um químico, né? É uma coisa que a mulher tem no corpo dela. Então, existe um medicamento chamado Ginoflor. O Ginoflor é uma associação de estriol com lactobacillus acidófilos. É colocado intravaginal na mulher e o uso contínuo dessa suplementação faz com que você consiga restituir a sua mucosa e a sua microbiota ali daquela zona, tá bom? Então, Olga, ficou aqui a dica, pode usar o Ginoflor, não pode ficar usando antibióticos de repetição, porque todo o seu corpo agradece, né? Isso daí desregula completamente toda a sua microbiota do corpo. Pelo amor de Deus, o nome já diz, né? Antibiótico, é contra a vida, então não é para ficar usando como se fosse um suplemento vitamínico. A Ana Correia perguntou: bom dia, doutor Rodrigo, eu faço jejum normalmente de 18 a 19 horas. Olha lá, Aninha, uma profissional do jejum, mas por vezes sinto alguma compulsão na primeira refeição. Qual estratégia eu devo adotar para diminuir essas situações? Então isso é muito comum, né? O que acontece? Eu vou dar 2 dicas poderosas para diminuir compulsão de uma pessoa que acaba de fazer o jejum, come e fica cheia de vontade de comer coisa errada. O que está acontecendo, tá? Você provavelmente nesse jejum de 18, 19 horas está fazendo picos muito grandes de cortisol, tá? Porque o cortisol é o hormônio que você libera no jejum e é bom você liberar o cortisol porque ele mantém o seu corpo sob vigília, com energia, etc. Ginoflor é melhor que o intrarosa? Então, Rita, são coisas completamente diferentes, tá? O Ginoflor é como eu falei, é o estriol com o lactobacillus acidófilo. O intrarosa é a prasterona, é o DHEA. Então, são coisas diferentes. A indicação é completamente diferente para uma coisa e outra, tá? Então, como eu estava dizendo, quando você está em jejum, é normal o seu corpo liberar cortisol para manter a sua glicemia, né? Manter a sua energia do jejum. Se você está fazendo muito jejum e o jejum junto com outras coisas que possam aumentar mais ainda o cortisol, né? Jejum com trabalho estressante, jejum com uma atividade física diária de alta intensidade, isso às vezes é um excesso de liberação de cortisol. E o que vai acontecer? Lembra da montanha russa? Para todo pico tem um vale. Então, se você sobe muito o cortisol no seu horário de jejum, vai acontecer que depois, na primeira refeição, né, que o corpo vai receber a comida, já a função do cortisol foi resolvida, você começa a fazer uma queda muito grande. E aí, nessa queda, você tem compulsão de comer coisas doces, porque o cortisol é o hormônio hiperglicemiante. Com ele mantido, você não tem essa compulsão. Então, a estratégia que eu dou é, primeiro, durante o intervalo de jejum, tenta fazer, se você está sentindo isso, uma suplementação com algumas substâncias que vão diminuir esses picos de cortisol, tá? Uma das mais utilizadas é uma planta chamada Withania sonifera, é a famosa ashwagandha, tá? Withania sonifera é a ashwagandha, que é um adaptógeno fantástico para isso. Você pode usar, por exemplo, um chá de ashwagandha durante o jejum, tá? Então eu recomendo muito chás adaptógenos no jejum, não só ashwagandha, você também pode tomar chá de ginseng, chá de tulsi, chá de rhodiola rósea, chá de fenogrego, tá? Todos esses chás vão ajudar a você não fazer muitos picos de cortisol. Vitamina C também é importante, faça a suplementação de vitamina C no jejum, tá? Que a vitamina C consegue modular um pouquinho o cortisol. E a segunda dica, quando você fizer a refeição, capriche na fibra e na gordura dessa refeição, tá? Para você também não fazer picos de insulina na comida. Então coma mais fibra e gordura na sua refeição, carregue mesmo na fibra e na gordura e no intervalo de jejum evite fazer muitas hormeses junto, né? Tenta fazer o jejum no momento de menos estresse, né? O ideal, jejuns longos, é a gente fazer. Quando eu faço jejum de 3 dias, eu vou para a natureza. Eu nunca faço jejum de 3 dias na minha rotina de vida. Eu faço sempre com a ashwagandha indicada para quem tem hipotireoidismo, sim, muito. Por quê? Porque, Inês,
uma das principais causas do hipotireoidismo é uma desregulação do cortisol, tá? A glândula tireoide, ela se suprime com o estímulo do cortisol. Então, quando você faz a ashwagandha, né, você modula o cortisol e o cortisol modulado vai melhorar a sua função tireoidiana, tá? Então é muito indicado sim, a menos que você tenha um hipocortisolismo, né? Se você também está com um cortisol muito baixo, né, por um burnout da vida, aí não vai ser a melhor estratégia, tá? Mas de uma forma geral, as pessoas com hipotireoidismo se beneficiam de ashwagandha. Sara Roque perguntou: bom dia, doutor. Muito grata por todos os seus ensinamentos, que tenho seguido com muito foco. Em 10 semanas já perdi 10 quilos. Olha que maravilha, parabéns, Sarinha, você é meu orgulho. Ainda não voltei a introduzir os produtos animais na alimentação, mas pretendo introduzir de uma forma esporádica. Vinha perguntar, na sua opinião, qual o tipo de carne e peixe mais indicados para consumir. Então, para quem não sabe, né, então aqui, uma das estratégias que eu uso muito no MES, né, é diferente do que as pessoas preconizam, né, porque, por exemplo, existe uma forma de você emagrecer a curto prazo com uma dieta cetogênica, não tem a menor dúvida disso. Você vai colocar muitos derivados de carne no seu corpo, não vai ter liberação de insulina, e a insulina baixa vai fazer com que você perca peso. Só que você perde peso e saúde, tá? Porque essa ingesta excessiva de alimentos de origem animal, carnes com excesso de gordura saturada, colesterol, e hoje a gente sabe um monte de malefícios que tem das carnes, faz com que você também desfavoreça a sua saúde do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista intestinal, né? Alimentação pobre em fibra e etc, etc. Mas aí o que acontece? No MES, eu desenhei uma forma de você conseguir modular sua insulina sem ter que tirar 100% dos alimentos de origem vegetal, porque para mim isso não faz o menor sentido. A gente precisa reestruturar a sua microbiota intestinal, dando muita fibra, dando muitas substâncias que suas bactérias gostam. Isso é o princípio do MES, da gente associar uma alimentação plant-based integral junto com intervalos de jejum. E aí é só você fazer da forma certinha. No primeiro mês, eu inclusive desafio todos os mesianos a tirar 100% a carne animal. Eu faço como se fosse uma limpeza de um processo que muitas pessoas com excesso de peso têm, que chama-se lipotoxicidade. É o excesso de gordura em todos os tecidos, nas vísceras, nos vasos. E quando você diminui a proteína animal, você naturalmente vai diminuir o seu consumo de gordura, tá? Então, no processo de limpar a gordura do seu corpo, é claro, isso é lógico, qualquer pessoa imagina isso. Se você quiser diminuir alguma coisa, você tem que parar de colocar, né? Então eu diminuo o consumo de gorduras saturadas, o excesso de colesterol, das proteínas animais, etc. durante um tempo, né? Como o MES chama-se MES, eu intitulei durante um mês, mas é uma coisa empírica, não precisava ser, 3 semanas já seria suficiente. E depois a gente reintroduz, né? Porque o MES, ele não é vegano, o MES não é vegetariano, o MES é uma alimentação, preconiza uma alimentação plant-based, que é o quê? A base ser plantas e você utilizar proteína animal sim na sua rotina, mas não de uma forma diária. E aí eu falo, então ela perguntou, né, qual a minha opinião em relação ao tipo de carne e peixe que você tem que consumir? O mais artesanal possível, né? O mais natural possível, aquela carne de pasto, o boi que ficou no pasto, na relva, comendo verdes, o boi que pegou sol, o boi que foi bem tratado, né? O boi que cresceu naturalmente, que não recebeu antibiótico, que não recebeu hormônio para crescer, que não se entupiu de ração ômega 6, né? Aquelas rações de milho, soja, porque são rações inflamatórias. Se você come uma carne de um animal que está inflamado, é claro que essa carne vai te inflamar também, né? É óbvio. Se você fez mal a um animal, o animal vai te fazer mal. Isso é a lei da ação e reação, né? Uma lei da física. Então, evitar comer animais maltratados. São os famosos CAFOs, né? Chama-se Confined Animal Foods. Esqueci. Organisms. São os animais confinados. Evite na sua vida animais confinados. Olha lá. Caça, javali, veado, perdiz, isso daí não é animal confinado, isso é animal selvagem, né? E aliás foi como o ser humano sempre, quando o pessoal, né, da paleolítica fala, a gente tem que comer como os nossos ancestrais, e aí você vai no supermercado e compra essa carne, né,
completamente processada de um animal enclausurado, que comeu ração, que tomou antibiótico, etc., o que tem isso a ver com a carne do Paleolítico? Nada, né? No Paleolítico, você comia animais de caça, animais que eram basicamente músculo, você comia as vísceras. Os estudos antropológicos todos mostram que o ser humano comia as vísceras do animal, ele jogava a carcaça fora, a carcaça ficava para os carnívoros, ele comia as vísceras. Hoje o que você come? Você come a gordura. Olha aí, professor Eduardo chegou hoje cedo na live. Eduardo, para quem não sabe, é meu paciente, é um dos pacientes que mais eu me orgulho, porque ele quando passava por um ginásio, ele atravessava a rua para nem passar na porta. E hoje o Eduardo é um atleta. Eduardo está aí agora, ele é o promoter do ginásio onde ele anda, é quem organiza todos os eventos. Agora em consulta ele só vai com roupa de ginástica. Então Eduardo é meu orgulho, conseguir pelo menos nessa vida transformar uma pessoa para fazer, melhor deixar os animais em paz. Eu também acho, Paulinha. Eu tenho realmente um conflito assim, emocional, porque eu acho que as pessoas não deviam ser 100% veganas, por causa de saúde, né? Mas eu também adoro os animais e o ser humano com certeza maltrata muito. Então eu acho que a linha do bom senso é você comer menos carne e quando comer carne, buscar carnes de melhor qualidade, né? Carnes, o frango caseiro da sua avó, né? O peixe selvagem do pescador que acabou de chegar lá da pesca, né? Não comprar no supermercado, que o peixe do supermercado veio do cativeiro, né? A carne do supermercado veio da vaca do matadouro confinada, né? O frango de granja, gente, se vocês não têm noção de como ele é tóxico. Se há uma coisa que existe em artigo científico falando sobre toxicidade de alimentos, que está sempre no primeiro plano, né? É poultry. Poultry, para quem não sabe, poultry é o frango, né? É o que a gente consome, né? E os artigos sempre falam, o pior de tudo é o poultry, né? Então você come o frango, peito de frango light e acha que isso daí é o alimento mais saudável que você pode comer. Tudo lixo. Olha lá, hoje eu amo ginásio. Então eu estava falando do Eduardo aqui, né? O Eduardo hoje é meu orgulho. E o Eduardo, né, está tão alinhado com a saúde e o estilo de vida saudável que ele até me fez uma proposta. O Eduardo falou que, conversando com uma amiga dele, que é de uma agência de turismo, me desafiou para fazer uma viagem e eu aceitei, que nada mais é do que agora, em fevereiro do ano que vem, tem até aqui o folhetozinho, para quem quiser depois, eu acho que tem na minha página. Olha aqui que legal, gente. Vai ser uma viagem de 18 a 28 de fevereiro no norte do Vietnã. E vai ser uma viagem comigo. É limitada a 20 pessoas e vai ser um tour pelo Vietnã e com hábitos saudáveis. Então a gente vai fazer aterramento, vai meditação, alimentação saudável, tudo ali participando, né, do norte do Vietnã, né, e vendo ali a alimentação que eles fazem lá, o estilo de vida, né? Eu acho que alinhou bastante e aí eu aceitei o desafio. Olha a Paolinha do meu coração, olha essa é a aluna do clube, que é outra também que é impressionante. A Paulinha, ela agora publica uns pratos que eu vou te contar, todo o princípio, né, do MES e do clube. Pratos altamente coloridos, altamente diversificados. Parabéns, Paola, você é meu orgulho também. Então vocês todos são meus mesianos de coração. Então o Eduardo me convidou para essa viagem do Vietnã. Tudo bom, paixão? E eu aceitei o desafio, então quem quiser depois participar, pode aqui até acessar o Eduardo pelo Instagram e a gente fala, essa viagem vai ser maravilhosa, se Deus quiser vai ser, olha, o desafio foi dado e eu aceitei, que eu não sou de negar desafio e eu acho que vai ser interessante e eu vou dar o meu melhor para vocês todos saírem dessa experiência enriquecidos não só com as belezas do Vietnã, mas também com conhecimentos de estilo de vida para o resto da vida. Então entendeu, né, gente? Carnes mais possível naturais, orgânicas, de pasto, caseiras, etc. Eu recebo aqui dos meus pacientes ovos caseiros, recebo frangos caseiros e essas coisas todas. Utilizar esses animais, por quê? Porque, que nem o ovo daqui de uma paciente que me deu ontem, né? Ela fala, doutor, fica tranquilo, essa galinha, ela come igual a gente. Ela come os restos da comida, depois ela fica ciscando na terra
insetos, né? Fica ciscando outras comidas e folhas, etc. Olha a nutrição dessa galinha. Aí você vai comer uma galinha de granja que está ali se entupindo de ração para engordar mais rápido, né? E ainda colocam ela com antibiótico, cafeína, ansiolíticos, um monte de artifícios que a indústria usa para o frango, em vez de crescer em 3 meses, crescer em 3 semanas, né? Um negócio desse. Professor Doutor Santiago, olha quem está aí. A live hoje está num nível que eu não conto, hein? Tem aqui o pessoal, meus médicos todos da equipe maravilhosa, Santiago, a Ana, já vi aí pelo menos uns 2. Beijinho, obrigado aí vocês que confiam no meu trabalho e me ajudam a atender esses pacientes maravilhosos. Então entendeu, né, gente? Carne é essa, já falei, a Aninha tá aí, tadinha da Ana, toda hora que não tem live ela me pergunta e eu sempre esqueço de avisar ela, mas pronto, olha, vocês me conhecem, né, gente? Então entendeu, né, gente? Aprendam, é isso, né? Você não tem que retirar a carne da sua vida. Ela também não tem que ser o único alimento da sua vida. Qualquer dicotomia, ela leva a um extremismo que não é a verdade, né? Já dizia o profeta, a verdade está no meio. Você tem que ter equilíbrio na sua vida. Eu vejo pessoas comendo carnes o tempo todo. Não existe isso de comer carne todos os dias. O ser humano nunca fez isso na história da natureza. Se você quiser falar da era paleolítica, ele comia uma vez por mês ou uma vez por semana. Não tinha essa disponibilidade de carne, nem há pouco tempo atrás, né? Aqui em Portugal, durante muitos anos, na época do Salazar, etc., eles matavam o porco uma vez por ano e depois comiam carne de frango outro dia, um dia ou outro, mas não tinha supermercado, não tinha comida o tempo todo. Então as pessoas não comiam tanta carne. Hoje você come demais. O ser humano hoje come muito mais do que precisa. Então você tem que restringir. E não só por isso, porque outras fontes de proteína, elas têm outras vantagens que a proteína animal não tem. Vou dar um exemplo. As pessoas, por comer tanta carne, deixam de comer cogumelos. E o cogumelo, ele é um remédio. Cogumelo, a gente sabe que vários cogumelos hoje são usados como anticancros, né? Eles são usados como inibidores de algumas enzimas, por exemplo, uma chamada aromatase, que é uma enzima que vai formar mais estrogênio no seu corpo, né? E o excesso de estrogênio pode gerar câncer, principalmente em mulheres. Toda mulher é obrigada a comer cogumelo pelo menos uma vez por semana, por causa das substâncias que o cogumelo tem. Vou dar um exemplo, o champignon, que é um cogumelo da família Agaricus, né? Ele é família Agaricus, tem vários cogumelos, um deles é o champignon. O champignon é um dos maiores inibidores da aromatase. É uma das substâncias que tem maior concentração de um químico do cogumelo, né? Não é chamado fitoquímico, porque o fitoquímico é do reino vegetal e o cogumelo é o reino fúngico, né? É outro reino. Então, o cogumelo, o Agaricus, né? Ele tem essa substância que é anti-aromatase. Então, ela diminui muito as capacidades de uma mulher, por exemplo, que esteja com uma estrogenicidade, dessa estrogenicidade vir a formar um cancro. Então, a mulher se beneficia muito de cogumelos, né? Estou dando um exemplo de proteínas que a mulher pode comer e que não fica comendo o tempo todo carne, porque principalmente se estiver comendo uma carne altamente alterada, aí pior ainda. Outra coisa, tofu. Né? A gente tem que ter muito cuidado com a soja transgênica, a gente sabe hoje que é um veneno, né? A maioria das sojas que você vê aí, leite de soja, iogurte de soja, é tudo lixo, né? Mas se você comprar um tofu biológico, o tofu, né, por ele ter muitos fitoestrógenos, que são estrogênios das plantas, ele acaba protegendo receptores estrogênicos da mulher. Então, olha só, aí eu já estou dando uma diversificação para você. Se você come carne todos os dias, um dia coma cogumelo, outro dia coma tofu, e você já diminuiu a sua... onde comprar cogumelos bons. Olha, Olga, hoje, mais do que nunca, existem vários locais em que você compra, depois eu posso te dar nome, agora mesmo, uma semana atrás, um local, esqueci o nome agora, como é que chama isso, mas como se fosse uma quinta de produção de cogumelos fantásticos, né? O homem fez uma quinta só de cogumelos e ele me convidou para ir lá conhecer a quinta, porque ele faz uma produção de cogumelos biológicos em Coimbra, tá? E parece assim, eu vi o Instagram dele, depois eu posso colocar aqui. Se estiver assistindo, já pode até falar aqui, porque eu não é a Quinta do Arneiro não, tá? A Quinta do Arneiro, por acaso, pode ter cogumelo, mas eu não tenho certeza agora. Mas é uma quinta em Coimbra, né? A Quinta do Arneiro não é em Coimbra.
mas é uma quinta... Ele me mandou o Instagram, aí eu fui ver o Instagram dele, realmente eu vi que é uma produção altamente biológica, preocupação com tudo, e pronto, é maravilhoso, um remédio, né? E é barato, é eco-friendly. O cogumelo, para mim, é uma das maiores transformações que podem acontecer na natureza em prol de um mundo melhor. Diminuir esse excesso de matança de animais, né? E utilização do gado para 300 mil coisas, e você começar a consumir mais o cogumelo, que é um alimento fantástico, e o cogumelo ele é o maior parceiro da natureza, né? Não existe mundo sem fungo. O fungo ele é fundamental para a vida, né? A micorriza que existe na Terra, né? É o que faz a intercomunicação entre todos os seres. Então é fundamental. Eu acho que o cogumelo é o futuro, tá? A Sara perguntou, foi a Sara que perguntou, acho que foi. Se não tivermos fome até às 20 horas, o que fazemos? O que faço o jejum já que faço o jejum a partir desta hora? Bom, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas eu acho que você está querendo dizer assim, se gosto metálico na boca é normal? Não é normal, né? Gosto metálico na boca não é normal. Vários medicamentos podem dar gosto metálico na boca, problemas hepáticos também podem dar gosto metálico na boca, desbiose intestinal pode dar gosto metálico na boca, síndrome fúngica, né? A síndrome fúngica pode fazer isso. Não é normal, se você tem gosto metálico na boca, você tem que descobrir qual é a causa, tá? São várias coisas que podem causar isso. Mais comum é o uso de um antibiótico chamado metronidazol. Dá muito gosto metálico na boca. Então, o que ela quis dizer? Né? Se ela está fazendo jejum e está até o final lá do dia e está sem fome, o que ela vai fazer? Isso é muito comum, tá bom, gente? Porque tem muita gente que fica, né, fazendo jejum, já começa a entrar mais facilmente, né? Que a gente chama de corpo cetoadaptado. Bebida vegetal e iogurte da Alpro aconselha? Olha, eu não uso esse tipo de iogurte. Me parece que essa marca é menos mal. Mas se, por exemplo, se for de soja, se for leite de aveia, eu acho que o soja é transgênico, com certeza, né? A Alpro não usa a soja não transgênica, porque essa é 2% da soja no mundo. E a aveia tem uma concentração de carboidratos muito grande. Então você tem que ter cuidado. Usa sempre leite de vegetal de gorduras, né? Leite de coco, leite de amêndoa, leite de macadâmia, leite de nozes. Mas eu acho que é infinitamente melhor, milhões de vezes melhor, você comprar essas oleaginosas ou sementes orgânicas e você faz em casa, porque é a coisa mais fácil do mundo. É botar uma dose, um copo, né, das sementes ou da oleaginosa num liquidificador, botar com um copo de água e bater e depois coar no voal, né? E você tem o leite ali feito. O caseiro é o melhor. Hoje já tem umas máquinas que você joga as oleaginosas e sai o leite. Porque quando você compra esses de caixinha, é químico. Ele fala assim, é muito comum, né? Você vê ali escrito, sem adição de conservantes. Aí você faz um teste. Você pega o leite de coco, né? Que você pega uns pedaços de coco, joga na água e bota água e faz um leite de coco. E deixa ele na sua mesa durante 24 horas. Tenta tomar esse leite depois, tá azedo. Mas se você tiver um leite de caixinha, né, desses processados, e você colocar num copo e deixar em cima do negócio, no dia seguinte você pode tomar que ele ainda deve estar bom. Ou seja, está dizendo que não tem conservante, mas ele está conservado diferente do leite vegetal, né, o leite natural. Por que acontece isso? Porque a legislação permite que você escreva que não tem conservantes até uma determinada quantidade. Ou seja, de qualquer forma, você vai estar consumindo conservante. A indústria é cruel, gente. O que eu posso fazer? Então você só tem uma forma de se blindar contra ela. Para de comprar e faça você mesmo. Você leva 2 minutos para fazer um leite vegetal. 2 minutos. Compra o coco, né? Coloca a polpa do coco no liquidificador, bate com água e você tem um leite vegetal. E coa, né? É 2 minutos. Então, para quem gosta, hoje compra uma máquina dessas que é mais fácil ainda, que aí leva 1 minuto, que é só jogar a semente dentro da máquina e o leite sai. Então, o que acontece? Se você não tem fome, você vai ter que organizar uma janela alimentar para você comer. Porque você não pode ficar fazendo jejuns de vários dias seguidos,
porque o seu corpo vai entrar em dois problemas, tá? Dois motivos pelos quais você não... Primeiro que não vai comer depois das 20 horas, né? Esse horário, você passou o dia inteiro em jejum, vou jantar às 20, não tem lógica, tá? Péssimo. Você tem que comer na sua janela durante o dia, tá? Aquela janela, eu falo, a alimentação perfeita qual é? Né? Já ouvi falar que o jejum é melhor de manhã, o jejum é melhor à noite, o jejum é melhor nesses dois horários, tá? Você não deve comer nem muito cedo, nem muito tarde. Você coma fora do seu horário de sono. Por exemplo, eu já jantei antes da live, né? E agora eu já não vou comer mais nada. Eu agora vou terminar a live, vou para casa, tomar um banho, relaxar e dormir. Não é hora de comer às 9h30 da noite. 9h30 da noite, o nosso corpo já está liberando melatonina. Você só precisa fechar o seu olho, tá? Só que ninguém deixa isso. Comer às 9 horas está errado. Então você leve comida para o seu trabalho, se você só vai chegar em casa às 9, como eu faço, né? Eu tô aqui, olha, estava trabalhando até um pouquinho antes da live. Só que eu deixei aqui uma meia hora, mais ou menos uma hora, para terminar de preparar aqui as coisas da live e comer. Então eu fiz isso quando era mais ou menos 7 horas, 7 e pouco. E depois eu não vou comer mais nada. Agora eu só vou comer amanhã por volta de 1h da tarde, mais ou menos. Mas eu estou comendo dentro de uma janela de dia, horário de dia. Nem muito longe, nem muito perto da hora de dormir, nem muito perto da hora de acordar. De manhã o cortisol me ajuda, à noite eu tenho que respeitar a melatonina, tá bom? É sempre isso, gente. Quando a gente fala em alimentação, olhe sempre para os hormônios, porque eles que determinam a sua saúde. Tá? O que eu vou falar isso muito na maratona que vai começar agora dia 4. Tá? Para quem não está inscrito ainda, vai lá na minha bio, clica lá no link Maratona MES, é de graça e você vai participar comigo lá da aula. São 4 aulas ao vivo que eu vou fazer, tá? Lá no estúdio do MES e vou passar para você todas essas informações que ao longo das lives eu falo muito, etc. Lá tá de uma forma mais didática para as pessoas aprenderem a emagrecer com saúde. Mas é isso que eu ensino lá, né? O foco das dietas, o foco das informações sobre emagrecimento é sempre nas calorias, né? Ai, cuidado com as calorias, que elas engordam, é sempre nos macronutrientes. Ai, tem que tirar a gordura, tem que tirar os carboidratos, não sei o que. Você só ouve isso, não é verdade? Ai, tem as dietas low carb, tem que comer muita proteína. O foco está no lugar errado. O foco está nas calorias, o foco está nos macronutrientes, o foco está na sua inatividade. Ah, você está com excesso de peso porque você não engorda. Eu hoje tive uma consulta, olha, falando sobre isso, né? Se ela estiver aqui, ela pode confirmar, tá? Que eu falo aqui, se ela estiver ao vivo, que ela é mesiana e ela é minha paciente, a Gina teve em consulta aqui comigo hoje e ela mesma me falou, doutor, olha, eu voltei a ganhar peso, né? Ela já não vinha há algum tempo, voltei a ganhar peso e a minha alimentação está igual, eu estou fazendo a alimentação perfeita do MES. Não tem nada a ver com a minha alimentação. Aí eu olhei as análises dela e realmente ela tem os marcadores metabólicos todos excelentes. Insulina boa, sou aluno do MES, mas não fale. Você é uma coisa mais linda do mundo, Paulinha. Você vai ganhar um título de assistir todas as maratonas e ainda participa do meu livro. Você é a coisa mais linda. Mas aí o que acontece? Aí eu vi os marcadores dela, insulina baixa, ácido úrico baixo, os marcadores todos metabólicos estavam todos ótimos, né? Hemoglobina glicada de 5,3. E aí o que acontece? Ela está entrando na menopausa. Ela tinha já uma diminuição da função ovariana absurda. Ou seja, o problema dela de ganho de peso tem a ver muito com a alteração dos hormônios sexuais. É hormonal, nesse caso, dos hormônios ovarianos. Ou seja, sempre o problema de peso vai ter relação com hormônios. Se você come besteira, né, que não era o caso da Gina, você é um comedor de besteira, você está ali desregulando a insulina, que vai desregular a leptina e etc, etc. Se você é um comedor de 3 em 3 horas, mesmo que não seja besteira, você está desregulando a grelina, que é um hormônio que te ajuda a isso, criando uma resistência à grelina e você vai estar sempre com fome. Ou seja, sempre vai ter uma disfunção. Se você é um estressado da vida, você está ali liberando cortisol, o cortisol é hormônio hiperglicemiante, que está fazendo você acumular gordura visceral vai travar sua máquina e você não consegue funcionar, etc. Ou seja, sempre vai ter um fundo hormonal. Traga-me o seu problema e eu te digo qual é o hormônio que está alterado. E esse hormônio é o que você tem que corrigir. Por isso que a emagrecimento não é uma receita de bolo, né? Para todo mundo igual. Não é isso. Inclusive no MES existem características individuais.
em que eu explico para determinadas condições, por exemplo, o emagrecimento do homem e da mulher, muitas vezes não é igual. O homem sofre muito mais algumas condições do que as mulheres. Por exemplo, isso que eu falei, mulher tem muita relação, o eixo ovariano-tireoide. O eixo ovariano-tireoide, que no caso da Gina, por exemplo, estava afetado, né, e não por uma condição voluntária dela, mas nesse caso involuntária, que é porque ela está entrando na menopausa, né, ela já está no climatério avançado. Então o que acontece? Ela começa a ter uma alteração metabólica pelo problema da disfunção ovariana. Se ela for no médico desavisado, o médico vai falar assim para ela: você está comendo besteira, hein? Aí ela fala: doutor, eu não estou comendo besteira, eu estou comendo a alimentação do MES. Aí ele lá no fundo vai pensar: ela está comendo besteira, mas não quer me falar nada. Ou seja, não é assim. A Gina eu conheço, ela é toda certinha, ela é toda correta. Neste caso, se não tiver contraindicação. Exatamente, a Aninha já respondeu aqui. Qual é o tratamento da Gina? Ela é alinhada com todos os pilares do MES, né? Aliás, é uma das coisas que eu falo, né? Graças a Deus, hoje, os meus pacientes já vêm todos alinhados porque me acompanham e buscam minhas consultas porque querem, né, melhorar mais ainda a saúde. Então, eu já tenho os pilares de estilo de vida corrigidos. Por quê? Esta é a única contraindicação para uma modulação hormonal bem feita, é um estilo de vida errado. Do dia eu falei isso numa aula e bem enfático, que é exatamente isso. Cancro contraindica uma modulação hormonal? A história familiar de um cancro? Não contraindica não. História pregressa de um cancro? Não contraindica. Eu acompanho vários homens e mulheres que já tiveram cancros de próstata, de mama, de endométrio, etc. E eu faço modulação hormonal neles, tá? Inclusive porque eles tiveram cancro porque nunca tinham os hormônios equilibrados. E agora o ovário das mulheres e o testículo dos homens sou eu. E aí eu faço de uma forma correta. E isto previne novos cancros, tá? Se deixasse, tirou lá, sei lá, tirou a mama e continuou com todo o aquário poluído, né? Vai voltar a ter problema. Porque o fato de você tirar um cancro do seu corpo não resolveu o problema. Você tratou a causa, a consequência você, tratou a consequência, não tratou a causa do problema, tá bom? Então, nem lembro por que eu estava falando sobre isso. Sofre de doença de tireoide, isso diz muito acerca da saúde da média. É claro, exatamente. Hoje, eu não tenho um dia na minha consulta que eu não pego uma paciente com problema de tireoide. Não tenho, não existe isso na minha vida. Não tem um dia, né? Não tem um dia. Por quê? E 90% são mulheres. Por quê? Por causa do mundo que a gente vive. As mulheres sofrem muito mais que os homens, até porque eu coloco muito mais químicos no corpo, né? Hoje tem uma vida muito mais estressada, porque a mulher ficou emancipada e agora acumula todas as funções e mais um pouco. O estresse, né, é um fator de risco muito intenso para problemas de tireoide, porque a alimentação é péssima, então chega-se hoje, né, não tem tempo para comer. Antigamente a mulher, a vovó, né, estava lá em casa fazendo comida, etc. Hoje não tem tempo para isso, porque tem que pegar os filhos na escola, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer relatório, e o que sobra? Fast food, então vai comer comida lixo, e aí pronto. Quem não tem útero sofre de alteração hormonal? Assim, não necessariamente, né? O útero, teoricamente, é um músculo, né? Ele não produz hormônios. Normalmente, quando uma mulher fez uma esterectomia, ela comprometeu, em parte, a circulação para os ovários. Então, normalmente, quando numa esterectomia, você diminui a função ovariana, tá? Se você fez uma cirurgia, né, perfeita e não mexeu na circulação ovariana, teoricamente não, né? O músculo, o útero não ali está produzindo hormônios, mas os estudos mostram que a esterectomia parcial, em que você não tirou os ovários, diminui a função ovariana. Aí você vai ter comprometimento sim dos hormônios. Expliquei claramente alguma coisa, Leninha? Que bom, fico feliz. Às vezes eu acho que eu explico técnico e às vezes eu acho também que eu falo rápido demais. E às vezes eu me preocupo com isso porque é que eu quero passar a informação toda e aí eu posso falar rápido demais, eu peço desculpa. Bom, a Margarida perguntou: bom dia, doutor Rodrigo e respectiva equipe. Cá vão minhas questões. Ando com o cabelo muito fraco e sem vida. Alguma coisa que eu possa ajudar? Naturalmente, com 65 anos, a situação eu sei que não ajuda, mas ainda assim acredito na sua sabedoria que pode me ajudar. Já tomei Ecofane, zinco e mais não sei o que. A minha alimentação hoje em dia anda muito melhor com o MES. Tenho esofagite e atualmente tomo suplementos Ergiclean, chá de espinheira santo e ômega 3, mitocôndria massa, glucosamina, magnésio, citrato e micoquil. Enfim, uma prateleira.
Fica a faltar só um para fortalecer o cabelo. Muito obrigado pela paciência com que esta aluna desmemoriada e sobretudo pelo seu cuidado que tem muito por todos nós. Um beijo, muito obrigado por tudo. Você é muito linda, Margaridinha, e é assim. A primeira coisa para você melhorar esse cabelo, né, é você melhorar essa esofagite, tá? Então você já está fazendo uma suplementação muito interessante para esofagite, que é o Erg Clean da Nutergia. Para quem não conhece, isso é a argila francesa, tá? Junto com sulfato de magnésio. Então isso é interessante para quem tem esofagite, né? Porque a argila, ela é como se fosse uma proteção de mucosa, né? É como se fosse um reboco para cicatrizar a mucosa do esôfago. E o sulfato de magnésio também, ele atua no esvaziamento gástrico. São chamados sais de Epsom. Muito interessante essa formulação, eu gosto muito. O chá de espinheira santa é imbatível para gastrites, né? É uma planta que ajuda a aumentar a secreção de muco, tanto no estômago terminal, né? Quanto no intestino proximal. Então vai ajudar muito esse processo de esofagite. Aqui o ômega 3 e a glucosamina, isso tudo pode ajudar. Primeiro ponto, né? Você veja a sua alimentação. Não adianta esse jejum todo, né? E você ainda ter o hábito de comer um pãozinho de manhã, né? Porque tem muita gente que fala, doutor, eu estou fazendo alimentação MES. Tirou 100% do pãozinho? Ainda não. Então é assim, colocou os alimentos que eu preconizo, né? De uma forma diversificada, integrais, naturais, etc. Mas não tirou os alimentos errados. Você feriu o maior princípio de Hipócrates, né? Que é aquele de faça uma alimentação correta, né? Você faz, né? O alimento seja o seu remédio, mas o primeiro, o Hipócrates falou, se quiser curar alguém, pergunte a essa pessoa se está disposta a abdicar do que a faz adoecer. Se não tirar o pãozinho que está inflamando ali o seu intestino, é colocando gasolina no fogo, tá? Então eu só estou falando, eu não estou dizendo que você está comendo pãozinho, tá? Mas lembre-se sempre, quando eu vejo uma esofagite continuada, apesar de uma suplementação bem feita, etc., eu sempre suspeito em algum alimento que ainda não esteja fazendo bem para o seu corpo. Faça uma revisão de tudo que você come e veja se alguma coisa possa estar te fazendo mal. Excesso de cafeína, álcool, pãozinho da vida, algum alimento que ainda você tenha intolerância, né? Você não está germinando bem as leguminosas, isso tudo pode gerar uma esofagite. Vou dizer um suplemento que aqui seria para você um 2 em 1. Esse suplemento é excelente para quem tem esofagite e problema de cabelo, que é o silício. O silício, né, ele é um mineral, participa de muito reparação de mucosas. Então, e de fâneros, né, por exemplo, cabelo. Então eu recomendo muito o Silicia Rubner. Vou escrever aqui, ó. Rubner é uma marca alemã, Silicia Rubner. Que no caso de seu, você usa o gastro. O Silicia Rubner Gastro são umas saquetinhas de silício que você toma antes de refeições. Você pode tomar de repente 3 por dia e pode fazer isso durante 1 ou 2 meses. Por quê? Porque você vai estar colocando o silício que vai ajudar a reparar as suas mucosas e o silício vai ser absorvido. E aí você tem o silício também para ajudar no seu cabelo. Então esse é um 2 em 1 fantástico que você aqui não está usando, não sei por quê. Porque se você é mesiana, eu já devo ter falado isso em algum lugar e isso vai te ajudar muito, tá bem? Qual a minha opinião em relação à creatina? Fantástico. A creatina é uma dádiva para quem treina muito, tá? E também para quem usa muito cérebro, tá? Então eu acho que é uma suplementação que a maioria das pessoas deviam fazer. A única indicação, né, a contraindicação de você tomar creatina, se você tem um problema renal crônico, etc. Ou seja, as contraindicações são ridículas, são raras, né? É muito mais... já disse, está acompanhado, isso não é para mim. É muito mais quanto tempo de creatina seguida, não entendi o que é isso. Mas eu acho que você devia tomar creatina sempre, principalmente quanto mais você faz atividade física, né? E também quanto mais você trabalha o seu cérebro, que a creatina é utilizada também pelo nosso cérebro. Eu recomendo dose entre 3 a 5 gramas para a maioria das pessoas, tá? Doses mais altas para atletas, né? Pessoas que fazem atividade física de muita intensidade. Comprar marcas não tem paragem, não, pode tomar direto, não tem parar nada. O seu corpo produz sempre, tá? Isso também tem a ver com a sua alimentação, né? Quanto mais carne você coma, por exemplo, menos você tem necessidade de suplementar a creatina. Mas no MES, recomendo muito a creatina, né? Porque a gente diminui a proteína animal. Então eu acho que vale a pena suplementar sim. Procure usar
com a patente Creapure, tá? Que é uma creatina hidrolisada, Creapure. Vou escrever aqui para vocês verem aqui, ó. Essa daqui é uma patente de creatina muito boa que existe no mercado, mas existem outras também. Não é a única. A Sara perguntou: bom dia, as análises hormonais para verificar se estamos em processo de menopausa deverão ser efetuadas em que altura do ciclo menstrual? Pergunta fantástica, tá? Porque eu vejo muita avaliação médica errada em relação a isso, tá? Primeiro que é importante saber, né? A mulher, quando tá na fase do climatério, né? Aquele período que antecede a menopausa, que pode durar 10, 15 anos, eu explico, né? Eu acho que hoje eu fiz com uma paciente, nem sei se tem aqui o desenho. Não fiz, mas eu posso fazer. Deixa eu fazer aqui um desenho para vocês verem minha explicação sobre... Eu faço isso em consulta, tá? Então, mais ou menos aqui, 20 a 40 anos. Esta daqui, olha o meu desenhozinho sobre... Não sei se dá para ver. Olha aqui, ó, gente. Nasceu, né? Você tá na fase da puberdade, etc., adolescência. Isso daqui, mais ou menos, né? Até os 20 anos, né? É um pouquinho menos, 18 anos, etc. Depois você está aqui num platô que é a sua fase reprodutiva, né? Vai de 20 até 40 anos. Hoje as mulheres querem ter filho com 45 e não rola. E depois dos 40 até mais ou menos 50, 55, você está aqui na adolescência invertida, né? Aqui é adolescência ao contrário. Seus hormônios começam a diminuir e aqui você está na menopausa. Esse período daqui é o chamado climatério, né? Quando você começa a ter diminuição dos hormônios sexuais. Essa é a fase que a mulher mais perde colágeno, essa é a fase que a mulher deve começar a ter atenção aos hormônios e otimizar muito para não chegar no fundo do poço, né? Chegou aqui, depois a sociedade fala assim, você tem que fazer o diagnóstico 1 ano depois da última menstruação. Ou seja, já teve o acidente do carro para depois fazer o seguro. Não tem lógica, né? A intervenção é aqui, ó. Aqui, ó, nesse processo aqui de diminuição, para você não deixar aqui a mulher perder todo o colágeno da vida, né? O colágeno sai no banho. Não deixar ela ter todos os sintomas que aparecem nesse momento, dores articulares, insônia, irritabilidade, diminuição da libido, de brain fogs, né? Osteoporose, como eu falei, sarcopenia, todas aquelas alterações que a fadiga, né? A flacidez, enfim. Você tem que abordar nessa fase, ponto número 1. Só que nessa fase, o ovário, ele está completamente meio que... É como se fosse um curto-circuito, né? O ovário, ele está ali cheio de ações e reações e ele está altamente instável. Então, o que acontece? As análises nessa fase, elas têm que ser avaliadas com muita atenção, porque você não pode colocar aquele valor de análises como se fosse um marcador fixo, porque você pode pegar um momento que o ovário esteja produzindo hormônio e dali a uma semana ele para de produzir e nem era a época dele parar de produzir hormônios, ele está desregulado. Eu falo assim, é um funcionário que já meteu os papéis para reforma, né? No Brasil, já meteu os papéis para aposentadoria. Ele já não quer mais trabalhar toda hora. Então ele trabalha, não trabalha, trabalha, não trabalha. Nessa oscilação, a mulher começa a ter muitos sintomas. Por isso que as análises, elas são importantes, mas a clínica é muito mais. A clínica é que vai te dizer como é que a mulher está nessa fase do climatério, o que ela precisa ser ajudada. Deu para entender? Eu vejo isso porque eu converso muito com colegas médicos e ensino isso para eles, né? Cuidado com as análises. Você pode ter ali um estradiol altíssimo e é como se fosse assim uma hiperação do ovário, mas logo depois o estradiol despenca. E é essa oscilação, inclusive, que gera um monte de sintomas na mulher. Se você quiser avaliar com uma maior atenção, existem 2 momentos do ciclo menstrual feminino que você deve fazer essa avaliação. O primeiro momento é mais ou menos 1 semana depois da menstruação, entre 7 a 10 dias. E aí, principalmente, você vai avaliar os hormônios cerebrais. Você vai pedir o FSH, principalmente, que é o hormônio folículo estimulante, para você ver como é que está esse estímulo do FSH para a gente avaliar o funcionário, tá? Nesse caso, você também pode pedir o estradiol, que o estradiol vai estar ali quase num pico do estradiol, mais ou menos 7 a 10 dias depois da menstruação.
Mas uma avaliação muito interessante também é no 21º dia, ou seja, 3 semanas depois de menstruar. Então, a primeira eu falei 1 semana, 10 dias depois de menstruar, e a segunda avaliação, 3 semanas depois. Por quê? Nessa fase você vai ver se a mulher ainda está ovulando. Por quê? Pela produção de progesterona. Então, o aumento da progesterona nessa fase vai indicar que a mulher ainda está com uma reserva ovariana, e também essa fase é interessante para você ver a relação do estrogênio e a progesterona. Por quê? Porque no climatério, a mulher começa a ter uma tendência a ter uma predominância estrogênica. E essa predominância estrogênica ela vai ser altamente prejudicial para a mulher, em vários aspectos, tá? Inclusive aumentando o risco de cancros. Então você também tem que ter atenção a como está a reserva ovariana dela pela dosagem da progesterona feita no 21º dia. Então eu vou responder a Sara. A resposta da Sara é dosar no 10º dia, 7º, 10º dia, depois da menstruação, e dosar no 21º dia. E você pode fazer a dosagem dos hormônios hipofisários, né? Então pode dosar o FSH e o LH, dosar o estradiol. Não precisa dosar a progesterona nessa primeira dosagem, porque não tem progesterona, ela não ovulou ainda. Na segunda dosagem, você faz no 21º dia, pode pedir o estrogênio e a progesterona para ver como é que estão os níveis desses hormônios, tá bom? Não precisa, nesse caso, pedir o FSH e o LH. Aí você tem a avaliação laboratorial. Mas lembre-se o que eu falei no início dessa explicação. O mais importante é a clínica, tá bom? A clínica é soberana. E lembra do meu desenhozinho maravilhoso, né? Pra vocês nunca mais esquecerem, o período é esse todo daqui, tá bem? Se você tá aqui me assistindo com 40 e poucos anos, vá ver como é que são os seus hormônios. Se você já tiver alguma queixa clínica que o seu médico disse que isso é normal, isso é da idade, você está muito estressado e etc, etc. Tá bom? Porque muitas vezes essas alterações são subdiagnosticadas. Vamos lá, gente, senão eu não consigo terminar essas perguntas. Não, aqui não é. Deixa eu ver se não tem mais alguma. Anda com o cabelo muito fraco. Já respondi essa. Oh, meu Deus do céu, acho que eu vi as perguntas de novo. Fiz uma esterectomia por uma endometriose há 7 anos. Bom dia, doutor. Fiz uma esterectomia radical por endometriose severa há 7 anos. Tenho mantido apenas o ovário direito. Tenho 50 anos e até o ano passado, o único ovário que mantenho estava ainda muito ativo. E as análises sem indicadores de menopausa. Olha aí, que eu acabei de falar. Análises com indicador de menopausa é relativo, tá? Não é só pelas análises. Porém, tenho vindo a passar cada vez pior com imensos calores e valores. Exatamente. Ela tem umas análises normais e está cheia de sintomas. Esta mulher tem que ser tratada. Natasha, do meu coração, você é mesiana e eu atendo você com o maior prazer, tá? Tem que ver lá como é que estão as consultas, mas você precisa urgente fazer tratamento hormonal, tá? Queria pedir-lhe se me aconselhasse alguma suplementação para melhorar a situação. Óleo de Anagra Danal é bom? Concorda? Há mais algum tipo de suplementos? Então, eu posso te falar vários suplementos para melhorar os seus calores, tá? Mas você não tem que só tratar calores, você tem que tratar esta baixa hormonal. Porque se Deus quiser, Natasha, você ainda vai viver 50 anos. E você não pode viver 50 anos sem hormônios, tá? Porque os hormônios é o que vão te dar vitalidade, vão te dar vida. Esta é a necessidade atual de uma modulação hormonal bem feita para as mulheres. Por quê? Porque a longevidade aumentou e vai aumentar cada vez mais, tá? Para quem não viu as últimas notícias, tem cientistas apostando que em 2050 vai ter o primeiro homem com 150 anos. Homem não, né? Provavelmente vai ser mulher, porque a mulher é muito mais longeva que o homem. Mas então, você hoje está em 1/3 da sua vida, se Deus quiser, mas pelo menos metade você tem que ter essa metade com qualidade, então vamos suplementar. Mas eu vou dizer, se você quiser melhorar os calores de uma forma natural, use os fitoestrógenos, né? Então existem várias, que inclusive para você, né, isso é uma explicação muito importante, os fitoestrógenos para uma mulher que está entrando na menopausa, ele tem um benefício não só para tratar calores, porque muitas vezes essa mulher, e você me parece que é uma mulher que tem essa característica, começa a converter muito para estrona, porque os estrogênios da mulher não são todos iguais. Existem 3 tipos, que é o estradiol, que é o melhor, né, o mais importante hormônio da mulher, a estrona e o estriol.
E a conversão da estrona da estradiol para estrona faz com que a mulher fique muito proliferativa, né? Então você tem que ter atenção a esse excesso de conversão, o excesso de estímulos receptores do estradiol pela estrona faz com que a mulher tenha mais sintomas inflamatórios, etc. Pode gerar mais esse processo de endometriose, etc. Então, muitas vezes, ela se protege usando fitoestrógenos. São substâncias que protegem os receptores de estrogênio. Eu vou falar o nome de alguns, tá? Você pode utilizar como suplementos, pode utilizar blends, que existem fórmulas com todos eles, e pode utilizar também chás de suplementos. Então vamos lá. Angélica sinensis, tá? Angélica sinensis também chamada Angélica chinesa. O nome chama-se Dongquai. Angélica sinensis não é a Camellia sinensis. Camellia sinensis é o chá verde. Angélica sinensis é um excelente fitoestrógeno. A Salvia officinalis também é um excelente fitoestrógeno. Simicifuga racemosa, outro fitoestrógeno maravilhoso. Agnus castus, que é o Vitex. Trifolium pratense. Trifolium pratense é o trevo vermelho, também chamado de red clover. Foi a partir do Trifolium pratense, inclusive, que se descobriu os fitoestrógenos. Para quem não sabe, é uma doença da década de 30 ou 40 chamada clover disease. Descobriram que as ovelhas que comiam muito essa planta, Trifolium pratense, elas começaram a ter sintomas de estrogenicidade. E aí viram que era um estrogênio natural da planta. E aí foi como começaram a se descrever. Caramba, pode escrever? Eu tenho que escrever tudo isso, que eu vou perder muito tempo falando isso. A live vai ficar gravada, você pode ouvir 10 vezes, tá? E aí você vai repetindo. Eu vou repetir então, só para você ver se eu vou lembrar todos. Simicifuga racemosa, tá? O Dongquai, que é a Angélica sinensis, são todos que você pode usar na forma de chás ou suplementos, etc. Agnus castus, que é o Vitex. O Trifolium pratense, que é o Red Clover, né? Que é o que eu falei agora, o trevo vermelho. Você pode usar também o Itamia sonífera, que é o ashwagandha, vai ajudar nos calores da menopausa, ajuda, né? Os adaptógenos todos vão ajudar. Aí você pode usar, por exemplo, a Magnolia officinalis, e o Philodendron amaurense. Esses dois, a Magnolia officinalis e o Philodendron amaurense, eles são o Relora, que tem uma patente, inclusive a Anal tem essa patente, são duas plantas que têm efeitos adaptógenos que também melhoram os calores da menopausa, tá? Então tem esses dois. Você pode usar o feno grego também é utilizado para melhorar os calores da menopausa, e eu acho que é isso, gente. Não tem mais nenhum, não, acho que é isso. Depois é só voltar lá. A Aninha tá escrevendo para mim, você é a coisa mais linda. Exatamente. Magnolia officinalis é a Magnolia, o Relora é a associação junto com Philodendron amaurensis. Eu nem sei como é que eu guardo esses nomes todos. Philodendron amaurensis. Pronto. Pode usar esses todos, isso tudo, se você fizer em chás, etc., vai melhorar os seus calores, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que acabou. Já respondi essa. Doutor Rodrigo, eu comprei os pilares, tenho muita fome de manhã e ao final do dia tenho fome que não acaba. Tem alguma dica que pode usar? Acho que eu já respondi essa. A Andy perguntou, eu não sei se eu respondi essa. Eu vou responder essa para terminar, porque é a última que falta aqui. Doutor Rodrigo, estou no mês desde agosto a cumprir os pilares. No entanto, ultimamente tenho sentido muita fome de manhã. Alguns dias que não consigo fazer o jejum. E ao final do dia também. Tem alguma dica que possa ajudar a minimizar a situação? Então, Andy, fome de manhã e fome no final do dia, isto chama-se cortisol. Lembra isso, quem regula a sua fome são seus hormônios. Você viu que está com fome, onde posso comprar qualquer ervanária tem esses chás, tá? Salvia officinalis, obrigado. Eu tinha falado da sálvia e não falei de novo. Sálvia officinalis, para quem não sabe, a sálvia talvez seja o fitoestrógeno mais estudado
né, na literatura científica. É um dos que você mais vê estudos da salvia officinalis, tá? Tem mais um agora que eu lembrei, que é o lúpulo, tá? O lúpulo também é um fitoestrógeno. O lúpulo tem uma substância chamada 8-prenilnarigenina. 8-prenilnarigenina é um dos mais potentes fitoestrógenos. Por isso que o bebedor de cerveja, ele fica com aquelas mamas, né? E fica com a barriguinha de chope. Não pode beber muita cerveja, principalmente por causa do lúpulo. Mas você fazer chá de lúpulo não tem problema, e alguns suplementos também vão ajudar nos calores da mulher. Então lembra, né? Fome de manhã e fome no final da tarde, o cortisol não está regulado no seu corpo. Você tem que modular o seu ciclo circadiano. Primeira coisa não tem nenhum suplemento mágico. Você tem que ver a sua rotina, tá? Você tem que ver a sua rotina. O que está acontecendo? Você está meia-noite vendo série de Netflix. No horário que você devia estar dormindo, vai interferir com a sua liberação de melatonina. No dia seguinte, o seu cortisol não vai estar regulado. Outra coisa, você faz home office e está trabalhando de manhã em casa, trancado no seu quarto, só sai do seu quarto às meio-dia. Isso vai atrapalhar o seu ciclo circadiano. Seu corpo não tem a percepção do início do dia. Você tem que acordar de manhã, abrir a janela e olhar para o sol. De preferência, ir para o sol. Porque nós temos até fotorreceptores na pele. Então você tem que se expor ao sol. Você dá o reset do seu dia, tá? Isso vai interferir. Outra coisa, ficar tomando café ao longo do dia, até tarde no dia. Isso desregula seu ciclo circadiano. Tudo que possa desregular o seu ciclo circadiano você tem que corrigir, porque o seu cortisol não está equilibrado. Fome no início do dia, fome no final do dia é desregulação do cortisol. Veja nos seus pilares. Responda a minha pergunta, se faz favor. Eu respondo com o maior prazer, refaz ela de novo, porque eu não vi sua pergunta e eu sabe que eu sou homem, né? Eu nem sei como é que eu consigo falar e ler algumas perguntas aqui, mas eu respondo aqui o que eu puder. Por isso é que eu tenho aqui, olha, minha auxiliar de coração, Aninha, que é a médica que, graças a Deus, também me dá o prazer de trabalhar na minha equipe. Quem quiser aí, depois entra na minha página também, Clínica Dr. Rodrigo Ayub, é a minha página do Instagram, da minha clínica. Você vai ver lá vídeos da Aninha, vídeos da Fernanda, da Carol, que é ginecologista, que trabalha agora comigo. São todas médicas da minha equipe. Para quem quiser, quem estiver me assistindo e quiser também fazer consultas online, né? E eu ajudo essas minhas colegas também. Você pode entrar lá e entra na minha página, né? Clínica Rodrigo Ayub, tá? Clínica Rodrigo Ayub, e lá tem um link para marcação de consultas para quem quiser, tá bom, gente? Então é isso. Chá para diabetes. Eu vou fazer, olha, próxima live eu falo sobre vários chás para melhorar a diabetes, tá? Posso falar aqui logo uma planta, uma das melhores para quem tem problema de diabetes, chama-se Gymnema silvestre. A Gymnema silvestre é uma das melhores plantas para quem tem problemas de regular o açúcar no sangue, tá? Mas aí o jejum é imbatível, não é o que você vai colocar, é o que você vai tirar. Você vai tirar comida o tempo todo do seu corpo para modular os seus receptores de insulina. Gente, eu adoro essas lives, vocês são tudo de bom, fico mesmo com saudade. Vou ver se no futuro eu consigo fazer lives todas as semanas de novo, porque eu fico, às vezes 15 dias é muito tempo e vocês são lindas demais. Beijinho, boa noite para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever na maratona, dia 4, para quem quiser. Para quem quiser também, olha aí, entra ali depois, fala com o Eduardo. Para quem quiser ir lá no Vietnã comigo. Cadê a coisa do Vietnã? Tá aqui, ó. Tem lá a coisa do Vietnã. E é isso. Para quem quiser lá, as consultas online com as minhas colegas lindas e eu também, é só entrar na minha página Clínica Rodrigo Ayub. Tá bom, gente? Beijinho. Essa live ou vai ficar guardada aqui no meu Insta ou vai ficar guardada no YouTube. Tá bom, gente? Beijinho, boa noite para todo mundo, excelente semana, bom feriado aí dia 1º, vamos todo mundo fazer muito aterramento. Zetinha do meu coração, não se atrase mais que eu fiquei tenso. Edilcinha, minha colega Edilce, linda do meu coração, saudade de você, Edilcinha. A Dani, sua prima, ela tá impressionante, né? Já tá mais elegante que eu, impressionante. Beijo, gente, boa noite, tá? Tchau.